Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar como entrar no estado de flow. Sabe quando você está completamente envolvido, focado numa tarefa e você está com a produtividade altíssima e nem percebe o tempo passar? Pois é, isso é flow. E às vezes a gente acha que esse estado ele vem assim, ó, por acaso. Ah, porque eu estou fazendo algo que eu sou bom. Ah, porque eu estou fazendo algo que eu gosto. Olha, faz sentido. Ela apresenta, essa definição apresenta alguns requisitos, mas ela não vem assim por acaso. Você pode construir esse estado. Você pode encontrar atalhos para você entrar nesse estado de fluxo, nesse estado de flow, foco, atenção, produtividade altíssima, quando você quiser. E é isso que eu vou te ensinar. Se interessou? Então vem comigo. Sou Ronaldo Gueraldi, coach executivo, trainer de programação neurolinguística. Eu ajudo pessoas a reprogramarem a mente para conseguirem comportamentos diferentes e assim alcançar alta performance em qualquer área da sua vida. Pessoal, profissional, você que escolhe, tá bom? Então vamos lá, sem delongas, vamos apresentar o conceito de flow. O que é flow? Flow é um equilíbrio entre as suas habilidades e os seus desafios. Tem esse quadro aqui que você percebe, né? Nesse eixo aqui vertical são os desafios e nesse eixo horizontal são as habilidades. O flow está nesse equilíbrio aqui. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente você já passou por alguma tarefa, você tem que fazer alguma coisa, só que o desafio que se apresenta é muito maior do que as habilidades. Você acha que você não tem as habilidades suficientes para realizar aquela tarefa, né? Então quer dizer, desafio altíssimo, né? Uma habilidade baixa, certo? Você está aqui, ó. Provavelmente você está num nível alto de ansiedade. Cara, não vai dar certo. Você está ansioso, você está com medo, sabe? Você está naquela expectativa de algo que não vai dar certo. Então você está aqui, ó, nesse estado. Tem também o oposto, né? Sabe aquela situação em que você tá no piloto automático? Você sabe o que você faz muito bem, e aí aquela coisa mais assim, até entediante, né? Quando as pessoas dizem é o overqualified, né? Quando você está muito mais qualificado do que a tarefa, você normalmente se desanima, se desestimula. É aí que funcionários começam a pedir demissão. É aí que em determinadas áreas esse piloto automático não consegue perceber os improvisos e aí os erros acontecem. É isso aí. É quando sua habilidade realmente é muito alta para o grau de desafio que a tarefa se apresenta, certo? Então você está aqui, ó, ansioso, aqui é entediado. Piloto automático, pede demissão, dá mole aqui, dá bobeira, acidentes acontecem. Então, tem um desequilíbrio aqui, percebe? E quando é que está no flow? O flow está no equilíbrio. O flow está nessa faixa aqui. No equilíbrio. E qual o segredo? É quando as habilidades, elas são equivalentes aos desafios. A habilidade está aqui, o desafio está aqui. E aí você observa nesse gráfico. O flow não é só para pessoas aqui em alta performance extrema, onde as habilidades são altíssimas e os desafios são altíssimos. Aqui, sim, é quando campeões olímpicos, né, atletas de nível de competição mundial, assim, os desafios são muito altos, as habilidades dele também, para você competir em alta performance, em alta intensidade. Mas você vai construindo, de repente você vai construindo um atleta juvenil, né, júnior, então o desafio é menor, mas ele tem uma habilidade equivalente, né? Então ele está aqui, ó, nesse nível, né? Às vezes alguns superintendentes, alguns gestores, assim, eles têm desafios altíssimos e eles apresentam habilidades, né, equivalentes para desempenhar essas funções. Mas isso aí já são gestores, diretores, e quando eles eram analistas júniores, por exemplo, né, os desafios são menores, as habilidades também são menores. As habilidades são menores, então os desafios têm que ser equivalentes às habilidades da pessoa. Se você sair desse fluxo, você vai ter algum desestímulo. Então percebe, é possível alcançar o flow mesmo com as suas habilidades baixas, certo? É você saber quais são as metas, quais são os desafios que você está se apresentando. Se você quer estabelecer uma expectativa muito alta, um desafio muito alto, quando sua habilidade é baixa, você acha que você vai conseguir seu objetivo, sua meta? Provavelmente não. Porque você estabeleceu uma expectativa muito alta quando você não tem habilidade suficiente para alcançar. Então você vai ter ansiedade. Aí você acha que coach não dá certo, aí você vai começar a achar que as coisas são difíceis para você. Quando você tem que estabelecer submetas
Quando você deve realmente estabelecer submetas específicas e realistas para as atividades que você tem. E aí você fala, cara, eu consigo, isso aqui eu consigo alcançar. Tá bom, Ronaldo, e aí, como é que a gente vai fazer? Consciência é remédio. Você ter consciência desse gráfico já ajuda. E aí, qual é a etapa para a gente começar a evoluir nesse nível? A gente perceber que essa faixa aqui, ela permite um escalonamento. O que eu quero dizer com isso? Escalonamento, escada, você vai crescer assim, ó. Então você tem um desafio a alcançar. Se o desafio for muito alto com a sua habilidade, qual é o primeiro passo? Aumentar a sua habilidade. Aumentei seu nível de habilidade, aumentou seu nível de habilidade, você aumenta seu desafio. Beleza? E aí você vai fazer o seguinte, o desafio está um pouco mais alto do que a faixa do flow. Então você tem que aumentar a sua habilidade para entrar na faixa do flow. Estou na faixa de flow, beleza. Se você ficar aqui na habilidade muito tempo, você vai sair da faixa do flow. Você vai entrar nessa área aqui de tédio, piloto automático. Então você faz o quê? Você aumenta a dificuldade da sua tarefa. Você aumenta a dificuldade da sua tarefa e aí você faz com que sua habilidade alcance. Beleza? E assim sucessivamente. Alguns conceitos para ficarem claros aqui. Baixa concentração é igual a baixa motivação. Então como é que você consegue despertar a atenção, a concentração? Busque desafios. Busque desafios. Timothy Galloway, autor do livro The Inner Game of Tennis, né, o jogo interior do tênis, que depois se desmembrou em outros esportes, né, um jogo interior de outros esportes, golfe, esqui, tem até da música e do trabalho, mas ele tinha um conceito muito interessante que aborda o flow, que é o seguinte, aumente o grau de desafio da tarefa em questão. Então ele falava para os jogadores de tênis dele, em vez de você olha para a bolinha, né, o atleta tinha que olhar para a bolinha, chegando a bolinha de tênis, ele falava, olhe para onde a costura está se mexendo, ou seja, em vez de ele pensar a bolinha, com a bolinha se aproximando de você, ele falava, perceba para que lado a costura da bolinha está girando. Para que lado a costura da bolinha está girando? Está percebendo a costura da bolinha? Costura da bolinha, costura da bolinha. Vai percebendo, é um grau de dificuldade maior. Você vai perceber para onde está a costura da bolinha girando. Eleva um grau de dificuldade, é como se você estimulasse sua atenção, estimulasse o seu foco. É como se você fosse eliminando os estímulos externos e foca naquilo. Quer ver um exemplo que eu uso muito? Eu assisto muito cursos digitais, muitas aulas online, e tem um aplicativo que é Speed Converter, Speed Video Converter, que é para você aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo que você está assistindo. Eu vou botando para 2, 3, ou seja, eu assisto as aulas mais rápida do que o normal. Isso exige uma atenção maior da minha mente para prestar atenção no que a pessoa está falando. Produtividade aumenta, né? Porque se eu, no mínimo, eu dobro a velocidade, eu assisto o vídeo na metade do tempo. Então eu posso assistir mais vídeos, eu posso assistir o dobro de vídeos. E eu atualmente eu assisto em quase 3. Dependendo de quem fala, se fala muito rápido como eu não consigo botar em 3. Mas se a pessoa fala um pouco mais devagar, às vezes eu consigo assim, 3, 3.3. Olha, não acredite em mim, sabe? Experimente você mesmo. Faça esse teste. Aumente o grau de dificuldade do que você está fazendo e perceba como é que você consegue aguçar sua atenção. Seja visual, seja auditiva, né? Porque o do vídeo, se acelerar a velocidade da fala do vídeo, é uma atenção muito mais auditiva do que visual. E você fica, eu particularmente fico atento. Provavelmente você vai ficar também. É a gente passar por essa barreira inicial de dificuldade para a gente conseguir ter mais atenção. Parece um pouco contraditório, mas assim, o contexto do que eu estou falando para vocês aqui, isso aqui é o flow, estou sendo bem objetivo para você pegar dicas rápidas e aplicar no seu dia a dia. Aumente a dificuldade das atividades que você está fazendo caso você esteja aqui, na área do tédio. Caso você esteja muito ansioso com essas atividades, faça o seguinte, diminua as expectativas que você tem, seja de resultado, seja o que você vai alcançar. Você pode diminuir como? Dimensão de tempo, né? Então você pode, daqui a um ano eu quero conquistar, sei lá, o que você quer conquistar. De hoje, daqui a um ano, pode parecer longe, pode parecer difícil. Pense um mês. O que é necessário, uma submeta para daqui a um mês você alcançar? Você tem que aguçar, você tem que calibrar suas expectativas e você tem que calibrar a sua concentração. Baixa concentração é igual a baixa motivação. Então, fique atento no que você pode agregar de dificuldade. Porque é o seguinte, você vai começar a agregar, você vai ver que você vai ficar bom nisso. Você vai ficar bom na atividade que você acrescenta uma dificuldade. É por isso que esse escalonamento. Você agregou uma certa dificuldade.
Você agregou uma habilidade, aumenta a dificuldade, aumenta a habilidade, aí você vai conquistando novos recursos. E lembra, felicidade é igual a expectativa a resultado menos expectativa, né? Se o resultado for maior que a sua expectativa, você tem felicidade. Se o resultado for menor do que a sua expectativa, você vai ter frustração. E saiba que satisfação é você alcançar as suas expectativas. Prazer é quando você supera as suas expectativas. Quando você supera as suas expectativas, você está no eixo do flow. Você está nessa faixa de flow aqui. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Comente, compartilhe com as pessoas que você acha que esse conteúdo realmente vai ser agregador, vai ser útil. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.